Então, Mateus capítulo 28 e versículo 5. O anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Eu vou ler novamente. O anjo respondendo às mulheres disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Irmãos, hoje eu quero convidar vocês para olhar para além da Páscoa, né? Olha, Cristo, Ele vive, Jesus vive, e nós também, nós vamos viver. Então eu convido para vocês olhar um pouquinho para além da Páscoa. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque, irmãos, a Páscoa é a morte de Jesus. Bem, é o Cordeiro Pascual, nós vamos ver isso, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas quando nós refletimos que depois da Páscoa, nós temos uma notícia maravilhosa, que os anjos fizeram questão de falar. Veja só, quando Jesus morreu, houve um silêncio lá nos céus. Mas quando Jesus ressuscitou, aquelas duas testemunhas desceram do céu para dizer exatamente isso que nós estamos lendo no capítulo 28 e no versículo 6, né? Quando ele fala assim: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como ele disse. É como se os anjos estivessem dizendo: olha, tem alguma coisa além da Páscoa, tem novidade além da Páscoa, e não é um chocolate. Tem uma novidade maravilhosa. O que era? Os anjos, meus irmãos, proclamando de primeira mão. Isso é maravilhoso. Os anjos proclamaram de primeira mão que Jesus nasceu. Foram os anjos que disseram, lá brilhou no céu aquela luz, e eles cantaram, cantando, meus irmãos, glória a Deus nas alturas. Mas quando Jesus ressuscitou, e a notícia era maravilhosa, lá estão eles novamente para dizer: ele não está aqui, vocês estão procurando o morto entre os vivos, como diz outro evangelho, ele não está aqui, ele já ressuscitou, como ele havia dito. Então Jesus disse que ia ressuscitar, e ele ressuscitou. Meus irmãos, Jesus vive, e nós também viveremos. Quando nós falamos da Páscoa, eu costumo lembrar os irmãos que a Páscoa, ela deve ser vista de 4 formas diferentes na Bíblia. A Páscoa, ela deve ser vista como um acontecimento histórico. Como assim, pastor? Aquele acontecimento que aconteceu lá no Egito, quando o povo de Israel, ainda escravo, eles comemoraram a primeira Páscoa. Então é primeiramente um evento histórico, que as famílias mataram o cordeiro, pegaram o sangue, colocaram nas ombreiras da porta, e foram salvos do anjo da morte. E com aquilo eles compraram a libertação, a salvação. O sangue daquele cordeiro comprou a salvação deles. Foram libertos da morte e também da prisão do Egito. Agora, isso é a primeira forma de ver a Páscoa. A segunda forma é que Deus não quis parar ali. Disse: olha, então todo ano vocês vão comemorar a Páscoa. E ensinou o seu povo e fez da Páscoa um memorial. Como nós temos a ceia, como nós temos o batismo. Então, meus irmãos, uma vez por ano era para os pais ensinar para os filhos, numa festa especial, que é a festa da Páscoa. Olha, vocês vão lembrar que o Deus Todo-Poderoso libertou vocês lá do Egito. Então eles comemoravam uma vez por ano. Agora, a terceira forma de ver a Páscoa é como um sinal profético.
E como um sinal profético, meus irmãos, é olhar para o cordeiro, tá? E entender que aquele cordeiro, ele simplesmente revelava que o Cordeiro de Deus viria ao mundo e também morreria para nos salvar. Então, meus irmãos, é um memorial, mas aqui como um sinal profético. Olha, a morte desse cordeiro na Páscoa, né, naquela Páscoa comemorativa, seja no tempo de Moisés, ou o que seguiram mais de, meus irmãos, 1000 anos depois, Deus estava dizendo: olha, isso aqui vai acontecer de uma forma real, e aí cumpre-se, né? A quarta forma de você ver a Páscoa é como uma profecia cumprida. Jesus é o Cordeiro de Deus. E aí você tem a primeira Páscoa, que é a Páscoa realizada por Moisés, lá no Egito, e você tem a última Páscoa, tá? A última Páscoa é aquela que foi realizada no Gólgota, lá na cruz. Aquela é a última, aonde o Cordeiro de Deus, ele morre e ele derrama o seu sangue, com o seu sangue ele nos compra para o Pai, e aí, meus irmãos, não precisa morrer mais cordeiro, porque é a última Páscoa. Então você tem a primeira e a última Páscoa na Bíblia, e tanto na primeira quanto na última, nós temos uma figura principal. E olha, na primeira Páscoa, que é a de Moisés, você tem figuras vultuosas, e na última Páscoa, que é lá no tempo de Jesus, que Jesus é o Cordeiro, você também tem figuras vultuosas. Na primeira Páscoa, tem uma pessoa, meus irmãos, conhecidíssima, que é Moisés. Tem o Arão, que é o primeiro sumo sacerdote. Tem o Josué, tem o Caleb, tem o Faraó, tem até o anjo da morte. Na última Páscoa você vai ter Herodes, você vai ter Pilatos, você vai ter José de Arimateia. Quantas pessoas aparecem ali naquela paixão? Mas a figura principal, tanto da primeira Páscoa quanto da última Páscoa, quem é? É o Cordeiro. Na primeira e na última, o personagem principal, a figura principal é o Cordeiro, que devia ser morto, que devia ser macho, sem defeito, que representa pecado, devia morrer na sexta-feira, às 15 horas, aconteceu isso com Jesus, né? O seu sangue ia comprar a libertação dos israelitas no Egito, também lá, o sangue de Jesus compra a nossa libertação, compra a nossa salvação. Então tudo, meus irmãos, girava em torno do Cordeiro. Por mais importante que fosse Moisés, se Moisés estivesse numa casa israelita, e naquela casa israelita não tivesse o sangue do Cordeiro, o que tinha acontecido com Eleazar, o filho de Moisés? Teria morrido. E eles não teriam, meus irmãos, a libertação do Egito. Então veja só, podia ser o filho de Moisés, podia ser o filho de Arão, ou o filho de Josué, sem o sangue do Cordeiro, eles estavam culpados de morte. Mas com a morte daquele Cordeiro, eles encontraram libertação e a salvação. A mesma coisa, meus irmãos, lá na cruz. Por mais importantes que fossem algumas pessoas lá, olha, por mais importante que fosse uma pessoa tão boa que estivesse lá embaixo, que fosse, meus irmãos, um dos apóstolos, que fosse, meus irmãos, a Maria, mas se não fosse o sangue de Jesus, não teria valor nenhum, se não fosse essa figura principal que é o Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus. O Cordeiro é Jesus. Olha, você vai para o Velho Testamento e você vê, meus irmãos, a figura especial do Cordeiro. Nenhuma figura, ela é mais descritiva desse Cordeiro do que Isaías capítulo 53. Porque o profeta, ele vai a fundo para mostrar o que ia acontecer com esse Cordeiro. Algumas coisas nós escrevemos, por exemplo, que ele iria para um matadouro sem abrir a sua boca, que ele seria ferido pelas nossas transgressões, que ele seria moído pelas nossas iniquidades. Olha, meus irmãos,
tomaria sobre si as nossas dores, aquele castigo tremendo de cruz, de morte, nos traria a paz, e que Ele nos sararia, Ele nos curaria, curaria do pecado, das nossas chagas terríveis. Então, os profetas, eles sempre apontavam para esse cordeiro, para a morte desse cordeiro. E quando Jesus ele vem ao mundo, e realmente ele começa o ministério dele com 30 anos. E quando ele começa o ministério dele com 30 anos, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado. Então, é a primeira vez, meus irmãos, que ele está ali, iniciando o seu ministério público, e a primeira frase que sai da boca de uma pessoa é a frase que sai da boca de João Batista. E João Batista, ele olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a primeira frase que se fala de Jesus quando ele começa o seu ministério. E lá vai o Cordeiro até morrer e tirar o pecado. E aí, quando você ainda não terminou a Bíblia, você poderia encerrar ali, e parecia que o Cordeiro já foi morto, então o Cordeiro sumiu, Pronto, acabou, essa figura importante sumiu. Não, não sumiu. Quando você abre no livro de Apocalipse, e você pode fazer isso no capítulo 5 de Apocalipse, você pode abrir lá, E quando você abre ali, meus irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, e no versículo 8, o que nós lemos aqui? Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8, olha só. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. O que isso quer dizer? Que os céus, eles se dobra. Os céus, ele não apenas se dobra, mas os céus, ele glorifica, ele louva quem? Para quem que os céus se dobra e também louva? Está escrito aí, no versículo 8, está escrito assim: os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo entre todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que é a oração dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos. Por que esse cordeiro era digno? Por que esse cordeiro ele era tão importante lá no céu? O que fazia o céu se dobrar e cantar para esse cordeiro? Aí você tem essa palavra: porque foste morto. Olha, você pode não dar valor nenhum para Jesus. Jesus pode não estar na sua agenda. Você pode se desfazer de Cristo. Mas tem uma coisa: lá no céu não é assim. Lá no céu a agenda é Jesus. Lá no céu eles estão, meus irmãos, alegres por se dobrarem e glorificarem o nome de Jesus. Porque foste morto, olha só, porque foste morto. E só isso que está escrito aí? Não, olha lá. E com o seu sangue nos compraste para Deus. Com o seu sangue nos compraste, meus irmãos. Os 24 anciãos, os 4 animais, 24, como é que é? Versículo 8, os 4 animais e os 24 anciões, e segurando aquelas salvas que representam todas as orações dos santos. E o que os santos estão dizendo? Os santos estão dizendo: obrigado. Obrigado, versículo 9, porque foste morto, o que com seu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e de toda a nação. É o que nós temos aqui. E versículo 10, para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Só lembrando isso, o Cordeiro é o que está na boca dos profetas. O Cordeiro é o anunciado pelo Batista. O Cordeiro é aquele que está na boca
desses seres celestes lá no céu. E por que esse cordeiro é tão importante? Porque foste morto. Agora, meus irmãos, qual é a diferença da primeira e da última Páscoa? Qual é a diferença? Parece que é tudo igual, né? Quando a gente olha assim, parece tudo igual. A necessidade da morte do cordeiro, o poder salvação do sangue do cordeiro, né? Nós cantamos aquele hino pelo poder do sangue de Jesus tem poder, virou um chavão, né? A necessidade de obedecer a palavra de Deus, que manda aplicar o sangue, no nosso caso, crer que o sangue de Jesus tem esse poder de nos limpar dos nossos pecados. Então, parece que tudo é igual. Desde a primeira Páscoa, com aquele cordeiro morrendo, derramando o seu sangue para salvar as pessoas, até a última Páscoa, quando Cristo ele morre no Calvário, ele derrama o seu sangue para salvar os pecadores, e aí parece tudo igual, parece, né? A diferença está onde? A diferença está no que acontece além da Páscoa, no que acontece depois da Páscoa. Na primeira Páscoa, o cordeiro, ele é morto, e morto fica. Talvez a carcaça dele foi jogado para algum canto. Ele, meus irmãos, ele era comido, não é? A carne do cordeiro era comida. Aquele cordeiro não ressuscitava. Mas na última Páscoa, aí está a diferença. É o que os anjos disseram para as mulheres. Ele não está aqui, eles foram para o túmulo. Elas foram para o túmulo, perdão. E quando chegaram no túmulo, viram uma tumba vazia. E aí eles disseram: ele não está aqui. Ele já ressuscitou como havia dito. Então, meus irmãos, na última Páscoa, o cordeiro é morto. Só que se você olhar um pouco além, você vê que ele não fica morto. Ele ressuscita no próprio corpo com o qual ele foi morto. Então a diferença é a vitória final do cordeiro. Essa é a diferença. Ele vence a morte, ele ressuscita. É por isso que nós não precisamos mais matar cordeiros. Sabe, os judeus, os israelitas, eles querem novamente levantar o templo, e um dos objetivos é voltar aos sacrifícios no templo, mas o nosso cordeiro, ele já foi sacrificado. Não há necessidade nenhuma mais de matar nenhum cordeiro. Por quê? Porque ele já ressuscitou. Então, verdadeiramente, ressuscitou o Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 34. Eu quero que você repare nessa frase. Essa frase é muito importante para a sua meditação, porque poderia estar escrito assim: ressuscitou o Senhor, mas não é o que está escrito. Está escrito: verdadeiramente ressuscitou o Senhor. É uma ênfase nessa verdade. Então a ressurreição é o diferencial, é o olhar além da Páscoa, né? E aí, meus irmãos, todos os autores, né, assim, do Novo Testamento, eles têm que enfatizar o quê? Esse cordeiro, a salvação que vem desse cordeiro, de Cristo Jesus. Mas é Paulo, meus irmãos, que diz: olha, Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Depois, meus irmãos, Jesus é o cordeiro que ressuscitou no terceiro dia. Eu gosto dessa passagem, porque Paulo ele diz assim: olha, o que eu primeiramente lhes transmiti, foi o que eu recebi. Quando alguém perguntou: Paulo, o que você está falando para nós? Ele falou assim: eu estou falando para vocês o que eu recebi. E o que é que você recebeu? Ele fala: bom, eu recebi que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia. Houve a Páscoa segundo a Bíblia, né? Aí ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Bíblia. Então, a ênfase do Evangelho é a morte,
sepultamento e ressurreição de Jesus. Não é apenas um diferencial, meus irmãos, a ressurreição é a bênção, mas é a bênção maravilhosa dessa semana, no final de semana, né? Desta sexta, desse sábado, desse domingo, que aconteceu aí há mais de 2000 anos atrás, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida para nós, Páscoa, sepultado, né? E aí então, no terceiro dia, o que acontece? Ele vive, Ele ressuscita. Então é uma verdade que precisa ser crida, lembrada, e ela deve ser anunciada. Agora, irmãos, eu quero refletir rapidamente sobre a ressurreição. Por que eu vou trazer vocês a pensar sobre a ressurreição? Porque Paulo, agora eu convido você para abrir em 1 Coríntios capítulo 15, ele põe a ressurreição como o evento mais importante das Escrituras junto com a morte de Jesus. E às vezes a gente não se atém tanto nessa questão da ressurreição. E houve entre os primeiros cristãos aquela conversa fiada que existe até hoje sobre, será que Jesus ressuscitou? Como eu disse, é uma verdade que precisa ser crida. Mas primeiro vamos analisar duas coisas. E a primeira coisa é as consequências de Cristo não ter ressuscitado. No capítulo 15, no versículo 13, o Paulo diz assim: se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. A primeira coisa, você acredita na ressurreição? Porque muita gente no tempo do Paulo não acreditava. Porque muita gente hoje não acredita. Você já reparou que quando Jesus estava diante da morte, qual era a palavra mágica que saía da sua boca? Ressurreição. Quando ele entrou na casa do Jairo, a filha estava morta, o que aconteceu? Ressurreição. Quando ele estava lá, meus irmãos, na cruz, com aqueles, os dois lá, ele teve que morrer primeiro. Por quê? Porque senão os dois é obrigado a ressuscitar ali, A morte, meus irmãos, convidava a uma ressurreição, se tivesse na frente de Jesus. Mas não só a morte da filha de Jairo, a morte mais conhecida da Bíblia é a de quem? É a de Lázaro. E é justamente lá que ela vem chorando: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Bom, de fato, ela não falou nenhuma mentira, Mas aí Jesus disse: não, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Para quê, esse desespero todo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Então a primeira coisa, você crê na ressurreição? Você crê que depois da sua morte, chegará o dia que você vai ter que sair da tumba? E o fulano que morreu queimado, jogado no mar, fulano que... Não, pode ficar tranquilo. Desse pozinho aqui que ele virou, ou qualquer coisa que ele tenha virado, virou uma cinzinha. Não se preocupe. O mesmo Deus que fez o primeiro homem de um pozinho, Ele vai trazer todos os corpos para fora novamente. Você acredita na ressurreição? Paulo está dizendo, se não existe ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. Agora, qual é o problema de Cristo não ter ressuscitado? Vejam só, isso é um problema? É um problemaço, Isso é um horror. Por quê? Paulo vai explicando, Por exemplo, se Cristo não ressuscitou, para que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui, se Cristo não ressuscitou? Veja o versículo 14, aí, Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo aqui agora, meus irmãos, isso não tem valor nenhum. A fé que você diz que tem, não tem valor nenhum também, se Cristo não ressuscitou.
Nós somos considerados falsas testemunhas. Eu estou falando uma mentira aqui, né? Se Cristo não ressuscitou. Ainda permaneceremos nos nossos pecados, né? Quem morreu em Cristo está perdido, tá? E faz de nós cristãos uns bobões. É como ele está dizendo aí, né? No versículo 19, não é? Se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis do mundo. Ele faz uma reflexão no versículo 32. Olha, se Cristo não ressuscitou, se não tem ressurreição, vamos comer, vamos beber, vamos festar, porque amanhã nós vamos morrer mesmo e acabou, tudo acaba na morte, tudo bem. Eu gosto dessas considerações de Paulo. São consequências gravíssimas se não tem ressurreição e se Cristo não ressuscitou. Por que, pastor, a ressurreição de Jesus é tão importante? Olha, às vezes as pessoas fazem da ressurreição um trailer. É assim, dá para viver sem. Você tem um carro, você não fica andando com nada atrás do seu carro. Eu quero colocar uma carrocinha, um trailer lá. Bom, casualmente alguém vai fazer isso, né? Mas muitas pessoas tratam a ressurreição como se fosse um trailer. Se alguém reclamar, não precisa levar junto, tá? Não, de jeito nenhum. Um cristianismo sem ressurreição não existe. Vamos dizer que eu chego aqui, né? Hoje teve uma final de campeonato, aí tem muitas, né? Aqui está o Flamengo, aqui está o Fluminense, aí o juiz fala, olha gente, vai começar o jogo, e alguém pergunta, cadê a bola? Né? Não tem bola. Não, mas como é que nós vamos jogar? Né? Tem que ter uma bola de futebol, né? Nem se for uma bolinha de meia. Não tem, eu quero que vocês joguem desse jeito mesmo. Não dá, né? Como é que você vai jogar bola sem bola? Por isso que já fala jogo de bola, né? Aí, meus irmãos, a mesma coisa, é o cristianismo sem ressurreição. Não tem cristianismo se não tem ressurreição, se Cristo não ressuscitou. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante, né? Então vamos ler o versículo 17 de novo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, meus irmãos, a ressurreição é a prova que o Pai acreditou que Jesus, o seu Filho, era o substituto para os nossos males, para os nossos pecados. É o selo da aprovação. Deus olhou para a obra, para a vida de Jesus, uma vida perfeita, e Ele aceitou aquela morte. Ele recebeu e aceitou aquela morte. Não foi só uma pessoa que morreu na cruz naquele dia, tinha mais dois. Mas a vida que foi aceita foi a vida de Jesus. É a prova que Jesus, Ele pagou o suficiente pelos nossos pecados. Olha, se juntar o pecado de todos nós, é terrível. Eu tenho muito pecado. Eu não preciso falar por ninguém, mas já pensou, todos os nossos pecados, os pecados de todos nós que estamos aqui, é muita coisa, é muito pecado. Agora imagine o pecado do mundo inteiro, desse planeta todo, de todo mundo que já viveu, vai viver e vive. Pois bem, a ressurreição de Cristo é a prova que o sangue de Jesus foi suficiente para pagar todo o pecado. E é a maneira, meus irmãos, mais clara do Pai dizer, este é o meu Filho amado. Então aí Jesus, Ele sai da tumba, Ele ressuscita. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo é a prova da aceitação do Pai, e a ressurreição de Cristo é a prova que nós vamos ressuscitar também. Ele ressuscitou, Jesus vive, nós também, nós vamos viver. Uma pessoa que tem dificuldade de crer na ressurreição, ele realmente está com um problema sério sobre a sua vida espiritual e o seu cristianismo.
Veja, qual que é o dever de cada cristão, meus irmãos, quando nós falamos da verdade da ressurreição? Então você olhe para a ressurreição de Cristo, e você não pode dizer simplesmente, olha, eu aceito, não é só isso. Quando Jesus, ele ressuscita, vêm as mulheres ao encontro, e acontecem algumas coisas ali. Por exemplo, a ressurreição de Jesus é uma verdade, verdadeiramente ele ressuscitou, nós lemos esse versículo. Então coloca aquele versículo de novo para ficar bem claro aqui, né? Aqui, o quê? É essa verdade, olha, verdadeiramente ressuscitou o Senhor. Agora vamos voltar lá, né? Então a ressurreição é uma verdade, mas é uma verdade que precisa ser crida. Eu digo para você, meu amigo, meu irmão em Cristo, é fácil você crer no Jesus histórico, que você abre os livros e fala de Jesus. Os muçulmanos não têm problema com isso. Os ateus não têm problema com isso, de crer no Jesus histórico. Eles não têm problema com isso. Milagreiro, por quê? Porque tem um monte de gente que é milagreiro nesse mundo também, e fala que é milagreiro. Então eles não têm problema de acreditar num Jesus histórico, milagreiro e bonzinho. Porque, puxa vida, né? O Gandhi era bonzinho, né? Tem um monte de gente bonzinha, então Jesus também era uma pessoa boazinha, ele sabe como é que é, né? Quase um santo. É o que imaginam, por exemplo, os muçulmanos. Eles não têm problema de acreditar no Jesus histórico. Mas eu digo para você, não é fácil acreditar na ressurreição, tá? Uma coisa é acreditar em Cristo que viveu e até morreu. Outra coisa é acreditar na ressurreição. Os apóstolos acreditaram, mesmo Jesus tendo falado várias vezes para eles acreditaram? As mulheres estavam acreditando? Os 2 discípulos de Emaús, que nós estudamos essa história ontem lá no Jardim Morumbi, pensávamos que ele que fosse já tinha desanimado completamente. Não, meus irmãos, eles tinham um problema para crer na ressurreição. Então a ressurreição é uma verdade a ser crida. Ele ressuscitou, voltando a falar daquele 1 Coríntios 15:3, né? Ele, meus irmãos, morreu, sabe? Ele foi crucificado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele foi sepultado, e ele ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Então, você precisa crer na ressurreição. É uma verdade que precisa ser crida. Depois, é uma verdade que muda as nossas vidas. As mulheres estavam chorando. Os apóstolos estavam tristes, desanimados, trancafiados naquele cenáculo. Os discípulos de Emaús já tinham abandonado o grupo e estavam voltando para casa, completamente tristes e decepcionados com a morte de Jesus. Como é que um coração desse se acende novamente? Quando eles ouviram da ressurreição. Então a ressurreição fez com que as mulheres ficassem felizes. A ressurreição trouxe uma alegria para os apóstolos. A ressurreição fez com que aqueles 2 discípulos de Emaús saíssem novamente de Emaús e voltassem para junto do grupo. Por quê? Porque ressurreição é a esperança. É o que nós aguardamos para as nossas vidas. Quem crê na ressurreição de Cristo não tem dificuldade de crer na sua ressurreição, na sua própria ressurreição. Então, irmãos, não somente traz alegria, mas a ressurreição nos dá coragem. Deu coragem para as mulheres que saíram anunciando, para os discípulos de Emaús, para os apóstolos, inclusive o livro de Atos, por diversas vezes diz que os apóstolos pregavam a Jesus e a ressurreição. Pronto, né? Eles pregavam que Cristo ressuscitou. Isso para os judeus, para os não judeus, era um absurdo.
mas eles tinham alegria e eles tinham coragem para anunciar. Então, meus irmãos, é uma verdade a ser crida, que muda nossas vidas, e é uma verdade que precisa ser compartilhada. Nós precisamos ter coragem de dizer para as pessoas que elas vão morrer, e que vai ressuscitar, e que na ressurreição, meus irmãos, existe o céu e o inferno. Não tem jeito de escapar. Então é uma verdade que precisa ser compartilhada. Quanta coisa você pode falar de Deus a partir da ressurreição. Então, meus irmãos, eu creio firmemente nessa notícia maravilhosa, que os céus, eles fizeram questão de dizer. Aquele primeiro versículo, vamos voltar no nosso primeiro versículo que lemos lá em Mateus, no capítulo 28, para a gente poder terminar a nossa mensagem. Quando os anjos olham para aquelas mulheres tristes, chorosas, decepcionadas, e diz no capítulo 28 e versículo 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Até aí muita gente não tem problema de crer. Ele não está aqui. Olha só, ele não está mais aqui. Porque ele já ressuscitou, como ele havia dito. Uma tumba vazia, a vitória sobre a morte. E é a vitória que Deus promete para nós, meus irmãos. Porque Ele vive e nós viveremos. Existe a promessa que Ele fez para os seus discípulos. Olha, não turbeis os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus para os seus apóstolos. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Existe a promessa, meus irmãos, de poder estar eternamente com Jesus, aos que creem no seu nome. É por isso que cada um que está aqui, a ressurreição é inevitável. Se você querer, você vai ressuscitar. Eu não quero ressuscitar, não tem problema, vai ressuscitar do mesmo jeito. Não tem jeito, sabe? Sabe um tipo de terremoto? Eu não quero terremoto, mas se der um terremoto, você vai ter que viver o terremoto. Tá entendendo? Não, eu não quero, mas vai ter que ter. Não tem escolha. Pois digo, olha, se você quiser a ressurreição, está tudo bem. Se você não quiser, está tudo bem do mesmo jeito. Você vai ter que passar pela ressurreição. A questão é, para onde ir depois? Então, a palavra de Deus ensina isso. Nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Crer que aquele cordeiro, ele foi morto sim, para pagar o nosso pecado. Então, nós cremos em Cristo para, meus irmãos, entendendo que somos pecadores, maus, e você ficar nessa morte, você pode olhar e dizer assim, é só isso? Não. Isso é uma parte das boas novas. Falar da morte de Cristo para
lavar os nossos pecados é parte da boa nova, que é o Evangelho. A outra parte qual que é? É uma notícia maravilhosa. Ele ressuscitou. E onde que ele está? À direita de Deus, Pai. Então, meus irmãos, é com Cristo que iremos. Aqueles que crê em Jesus. Por isso você tem que fazer a sua decisão. Você tem que entregar a sua vida para Jesus, para ter essa paz, né? Entender, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho feito muita coisa ruim. E eu não posso pagar o meu pecado, porque o Pai não vai aceitar que eu pague o meu pecado. Não adianta eu querer fazer um monte de coisa boa. Não. Só tem um jeito de tirar pecado. Pelo sangue. Por isso matava o cordeiro no Velho Testamento.